Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Nelson e hoje vamos falar das adaptações das raízes às condições do ambiente e sua importância. Esta aula é importante para a gente saber, primeiro, por que é que esta raiz tem uma certa adaptação, qual é a vantagem que leva e também percebermos qual é a importância das raízes para a nossa vida ou para a nossa saúde. Peço que antes de começarmos com a aula, venham a se inscrever neste canal e aí nessa parte avermelhada é só clicar em inscrever-se. Para quem ainda não é inscrito, isso vai permitir com que este canal cresça. Seja o primeiro a receber as notificações dos vídeos que vão ser postados logo a seguir, seja desta disciplina de biologia, assim como outras disciplinas de interesse. Também peço para que compartilhe aos seus colegas e outras pessoas que acham que podem precisar desta informação. Coloque também o seu like para que o YouTube possa entender que este vídeo é importante e poder torná-lo visível a mais pessoas. As raízes podem apresentar várias adaptações dependendo da situação em que a planta se encontra. Aqui temos uma adaptação de uma raiz e esta raiz vai se chamar de raiz grampiforme, porque possui raízes com a função de grampos. Então, esta raiz, como estão a ver aqui na imagem, prende o vegetal, neste caso a planta, em suporte como madeira, tronco, estaca. Este tipo de raiz é comum em plantas cujo caule é mole, o que impossibilita a planta de crescer na forma vertical e aumentar a possibilidade de realização da fotossíntese. Para que a planta venha a crescer de forma vertical e permitir com que as folhas ou a parte da planta que realiza a fotossíntese esteja mais próxima à fonte de luz, é preciso que estas raízes existam e, agindo como grampos, grampeiem o suporte, o que vai permitir com que esta planta esteja próxima à fonte de luz e assim facilitar ou melhorar a realização da fotossíntese. Raiz sugadora é uma outra adaptação das raízes e esta raiz sugadora penetra no caule de outras plantas, retirando substâncias nutritivas para si. Então, estas plantas podemos chamar de plantas parasitas. O que acontece é que essas plantas não têm uma capacidade excelente de realização da fotossíntese e para poderem nutrir-se e sobreviver, precisam de parasitar em outras plantas. Raiz adventícia é uma raiz aérea que parte do caule ou das folhas, crescendo no sentido da terra e fixando o vegetal. Pode ser de suporte ou absorvente. Raiz adventícia absorvente é esta raiz encontrada em plantas que acumulam água e somente vivem sobre outras, sem parasitá-las. Então, a raiz desta planta que estão a ver aqui, que acomodou-se em outras plantas, está lá não para usar, como acontece com as raízes sugadoras, os nutrientes da planta hospedeira, mas para facilitar a aquisição da água que precisa para poder realizar a fotossíntese. Também nas raízes adventícias podemos encontrar a raiz adventícia de suporte, algo muito típico em culturas como milho e outros grupos de gramíneas. É uma raiz aérea que favorece a fixação suplementar para a planta. Então, esta raiz vai permitir com que a planta se fixe muito bem no solo. Raiz tabular é uma raiz aérea verdadeira, pois origina-se da radicular e dá apoio ao caule. Então, esta raiz, como vê, é uma raiz lenhosa, é uma raiz muito dura e por causa de apresentar este aspecto, dificilmente perde a água, o que permite com que ela venha a conservar mais água e sais minerais dentro de si. E isso vai permitir com que esta planta possa sobreviver mais tempo em situações de falta de água no solo. Raiz tuberosa constitui-se de órgão de reserva, originando substâncias nutritivas na forma de amido, sendo por isso bem desenvolvida. Este tipo de raiz é uma raiz que possui substâncias de reserva e uma das substâncias de reserva é o amido, que é um açúcar muito importante tanto para a planta no momento em que não estiver a realizar a fotossíntese
pode recorrer a esta reserva para a sua autossobrevivência. Raiz respiratória. Esta raiz podemos encontrar em mangás encontradas em zonas de lodo, onde é difícil a penetração de ar no solo. Esta adaptação da raiz está em forma de chaminé e está na parte aérea e vai permitir com que as trocas gasosas, isto é, a saída do dióxido de carbono e a entrada do oxigênio para a planta, aconteçam, porque o oxigênio não é possível entrar no solo destas zonas de mangá, o que faria com que a planta perdesse a vida facilmente por não haver a respiração celular. Então, é um resumo. Aqui estão as adaptações das raízes, como vimos as grandiformes que estão aqui, vão se fixando no suporte. Aqui vamos encontrar as plantas, um outro exemplo de uma adaptação de raízes sugadoras. Encontramos as raízes adventícias que podem ser absorventes ou de suporte. Aqui as raízes respiratórias que estão aqui, as raízes tabulares que estão aqui e as raízes tuberosas. Agora vamos à importância da raiz. A raiz é muito importante para nós, vamos a isso. A ação erosiva. Vamos observar aqui na formação dos solos a partir da rocha. Qual é a importância da raiz nesse processo? Sabendo que o solo é importante para nós porque é lá onde produzimos vários alimentos que nos dão nutrientes que permitem a nossa sobrevivência. Esta ação faz-se sentir sobre as rochas. Já viu certamente uma raiz crescer uma fenda de uma rocha, de um muro ou mesmo de um passeio. O engrossamento da raiz vai alargando a fenda, como estão a ver aqui, enquanto a planta estiver a crescer, então esse engrossamento vai alargando esta fenda onde esta raiz penetrou, acabando por partir a rocha em pedaços. Esta ação erosiva determina a formação e evolução dos solos. Por outro lado, as raízes ajudam a fixar as partículas minerais e orgânicas que constituem o solo, contrariando a ação destruidora das chuvas e do vento que provocam a erosão. Tendo as plantas em zonas arenosas, a ação da chuva e do vento vai ser minimizada no âmbito em que esta ação vai arrastando as partículas do solo de um lado para o outro, criando a erosão. Então, as raízes, por causa da sua distribuição no solo, vão segurando as partículas do solo e evitar assim a erosão. Por isso, é importante evitar o desbravamento dos terrenos para que não fiquem desprotegidos. Esta ação erosiva é especialmente importante em zonas de dunas costeiras, isto é, na zona da praia, e nos mangás, que protegem as áreas do interior. Se nós formos atrás as plantas nas zonas costeiras e nos mangás, o que vai acontecer é que a água das praias, com as ondas, vão arrastando o solo, nivelando e assim acabam entrando em zonas habitadas. E isso pode criar inundações e muitos problemas para nós. Muitas infraestruturas criadas podem correr o risco de extinção e também a nossa espécie pode correr risco. Ação econômico-alimentar. Como estão a ver aí, algumas raízes, especialmente as raízes tuberculosas, são muito importantes para o homem. Batata doce, a mandioca e a cenoura, entre outras, fazem parte da nossa alimentação diária, sem comentários. Também a mandioqueira é fonte de rendimento, como estão a ver aí. Este saco plástico possui um alimento muito típico para nós moçambicanos que se chama tapioca. Então, é fonte de rendimento para a população que transforma a raiz secando-a e ralando-a num produto que se conserva durante mais tempo e pode até ser vendido para outras zonas. Ação medicinal. Também as raízes têm uma ação medicinal. A raiz do beijo de mulato é usada para desparasitação de crianças e para o tratamento de diabetes. Temos também a raiz do canhoeiro, que é esta planta e cujo fruto está aí ao lado, aqui, está aqui, e a planta aqui. Então, a raiz do canhoeiro
planta existente em todas as províncias de Moçambique, claro, com denominações locais, pode ter outros nomes. É usada para tratar diarreia, vômitos, dores de dentes, prisão de ventre e perturbações estomacais. Temos aqui a raiz de anoneira, nós chamamos de ateira, aqui em Moçambique, também conhecida nos diferentes pontos do país, com nomes locais, pode ter outros nomes ao longo do nosso país, Moçambique, nosso vasto e belo país, Moçambique. É utilizada para tratar desinterias, doenças de garganta, dores menstruais, epilepsia e prisão de ventre. A papaieira é cultivada em todo o país. A sua raiz é usada para tratar dores de dentes, perturbações renais e da bexiga e gonorreia, doenças venéreas em homens e mulheres. Usa-se também para combater parasitas intestinais. A cenoura é rica em vitaminas, é usada como xarope no combate à tosse e às amigdalites nas crianças. Comida fresca favorece a boa visão e a capacidade de ver no escuro, isso porque possui uma vitamina que se chama vitamina A. É também usada para combater as parasitas intestinais. É diurética, facilita as excreções urinárias e atua favoravelmente na regularização das perturbações intestinais, especialmente de crianças. Usa-se a água de cozer cenouras para, por exemplo, fazer o leite ou a papinha para crianças que tenham diarreia. Aqui temos algumas atividades que vão ajudar-nos a perceber se nesta aula entendemos alguma coisa ou não. Vale a pena resolver, é algo simples, é só dizer se é verdade ou se é falso as afirmações aqui apresentadas. E muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de colocar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também ative o sininho de notificações e até a próxima.